Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu. Então, no nosso primeiro episódio de apresentação da ideia do podcast, nós convidamos a Eliana Coelho, que é host do podcast Elas Pesquisam. E nesse primeiro momento a gente quer se apresentar, vocês possam nos conhecer um pouco melhor, já que a gente espera que esse encontro aconteça muitas outras vezes. Eu sou católico, apostólico romano, sou cearense, numa cidade lá do interior chamada Chorozinho, fica a cerca de 70 quilômetros de Fortaleza. Cresci no interior, na zona rural, sou filho de agricultores. Fiz graduação em Ciências Sociais, sou licenciado, sou professor. Quem está comigo aqui hoje, né, tanto a Lia quanto a Eliana, são minhas colegas de formação também, mas também são minhas amigas, né? Eis o motivo delas terem sido minhas convidadas, a Lia para ser minha parceira nesse rolê do podcast e a Eliana para dar as contribuições dela como alguém que também é de fé. Para além disso, não posso deixar de dizer que sou um homem negro e gay. Eu sou a Lia Girão e eu sou de Fortaleza, nasci aqui. Assim como o Lidomar, eu sou cristã, mas eu sou cristã evangélica. E eu acho importante também me situar como mulher feminista. E, assim, da mesma forma como o Lidomar e a Eliana, me graduei em Ciências Sociais e acredito que a nossa conexão surgiu a partir daí, né, desse caminho dentro das Ciências Sociais. Hoje eu faço mestrado em Sociologia e acho que é basicamente isso. E a Eliana, nossa convidada, diga aí seu oi para a galera, Eliana, se apresente. Oi para todos os ouvintes do podcast O Hebreu. Eu sou a Eliana Coelho da Silva, sou socióloga, colega da Lia e do Lindomar e amiga, né? E companheira de luta, né? Que a gente sempre também se encontrava nos rolês de militância, feminista, né? A favor da democracia, enfim. E é isso. Eu sou host do podcast Elas Pesquisam e eu tô aqui para contribuir com a minha fala e a gente dá umas boas risadas também. E a Eliana é evangélica, né, Eliana? Sim, eu sou crente. Eu não sou crente. Eu sou crente, né? Que ora, louvo com a Pablo. O rajadão aqui. O rajadão, a gente já vai entrar no espírito da coisa e orar em línguas, vai ser maravilhoso, viu? Porque eu sou Eita Deus. Eu esqueci de dizer, né, que eu sou cearense, mas estou morando em Brasília. Então a gente está fazendo esse rolê, esse encontro virtual. Antes de qualquer coisa, em tempos de pandemia, isso se faz necessário, né? Já que a gente está respeitando a quarentena, está fazendo isolamento social. E você também, se puder, faça, só sai de casa se precisar, né? E aí a gente está fazendo esse encontro virtual. Daí também que em algum momento pode ter aquela falha, né? Que a conexão pode causar, mas só esclarecendo, assim, estamos distantes. E também quero assinalar que essa vai ser uma característica do nosso podcast. Esses encontros vão ser sempre feitos à distância, por eu estar morando em Brasília, né? Essa cidade que não é o Rio, não é maravilhosa, gente. Questões. Meninas, acho que a gente poderia falar um pouco de como a gente se conheceu, né? Você quer começar, Lia? Eu conheci primeiramente o Lidomar, né? É muito engraçado porque a gente faz o mesmo curso, né? Ciências Sociais. Às vezes a gente estava
na mesma altura assim do semestre, só que o Lidomar era da manhã, né, Lidomar? Sim. E eu era da noite, do noturno. E a gente foi se encontrar um belo dia numa palestra do pastor Ariovaldo Ramos sobre fé e política. E o Lidomar estava com um colega meu, a gente tinha esse colega em comum, e aí a gente foi apresentado. E desde esse dia, que a gente praticamente não se via nas redes sociais, a gente começou a se ver, e aí a gente fomos bolsistas do mesmo projeto, né, do Residência Pedagógica, e iniciou outra história de outra ligação, né, de nós sermos professores, estarmos na escola pública dando aula. E vários diálogos surgiram a partir disso, tanto por nós sermos das ciências sociais e sermos cristãos, né, o Lidomar católico, que já foi evangélico também. Sim. E várias referências em comum de lideranças religiosas, coisas assim muito rara para mim e que foi algo muito importante na minha trajetória como uma cristã fazendo sociologia, uma cristã conhecendo esse novo mundo que era desses cristãos que às vezes nem tem tanta voz, né? E a Eliana, eu já a vi, assim, confesso que eu era fã assim, da Eliana. Eu lembro da primeira vez que eu vi a Eliana. Quem não é, porque né, foi Quem não é fã dessa mulher? Se não é, tá errado. Já começou errado. Eu vi a Eliana pela primeira vez quando estava tendo uma bad com as bolsas do doutorado. E a Eliana passou em sala. E a Eliana, assim, ela falou com tanta paixão que eu lembro que a Eliana começou a chorar. E eu nunca tinha visto a Eliana na minha vida. E eu comecei a querer chorar também, porque eu fiquei emocionada com a fala da Eliana. E aí, depois disso, surgiu o Fórum de Mulheres das Ciências Sociais, né? Que a Eliana está muito presente. Eu não tanto quanto gostaria, mas estou lá. E é isso, assim, acho que... Para além da amizade, a gente tem um respeito e uma admiração muito grande uns pelos outros aqui. Eu também lembro desse rolê da Eliana. Eu lembro, na verdade, eu acho que não foi em sala, foi no auditório mesmo. Que eles foram lá, a galera do doutorado, falar de todo esse drama. E eu não lembrava disso, Lê. Eu lembrei agora que você falou. E aí, de fato, foi a primeira vez que eu vi a Eliana, não a conhecia, né? E eu lembro dela muito emocionada, indignada, falando da situação. Foi a primeira vez que eu vi a Eliana, eu não lembrava disso. Ô, gente, vou querer chorar. Eu tô sensível, já falei pro Lindomar que eu já tô sensível. Massa. Esse dia foi muito doido, né? Só falando um pouco desse dia, porque a gente tinha entrado e tinha sido avisado que não ia ter bolsa. No meu caso, eu já estava com a minha bolsa, né? Já tinha entrado em coisa, não era por mim muito, era mais porque a gente é uma turma, a turma do Trades de 2018, a gente entrou muito unido, né? Assim, e a gente conversava das nossas dificuldades, né? E é uma coisa que muitas pessoas não entendem com as mudanças que houve nas políticas públicas recentes, no caso no governo dos governos petistas, a entrada de pessoas das classes médias baixas, pessoas pobres, pessoas de periferia, nas pós-graduações. Então, todos da 2018, da turma de 2018, a gente tinha mais ou menos a mesma trajetória, sabe? Que era estudante profissional, ou então estudante e professor. Então, a gente se uniu e pensando um no outro, sabe? Porque eu olhando para os meus colegas naquele momento, eu lembrei da dificuldade deles. Então, eu me emocionei, porque, porra, eu tô com bolsa, mas aí eu tô com bolsa, aí tudo bem, né? Aí foda-se os outros, né? É foda, né? Isso é uma preocupação que a gente tá tendo agora, né? Com esse corte de bolsas, que é uma coisa que me angustia também. Eu digo, como é que o pessoal vai ficar na pós-graduação, meu Deus, sem dinheiro, Jesus? Tem que comprar livro, tem que ir pro congresso, tem que pagar as contas. Por aí vocês percebam por que nós somos pessoas de fé, né? Porque sem fé, amigo, não vai. Não rola. Se a gente não parar para rezar, para lidar com essas questões, não vai. Pedir a multiplicação aí da bolsa. Então, assim, isso são pontos que nos unem, né? A gente é colega, somos todos cientistas sociais, somos educadores e somos pessoas de fé, né? Eu católico, muito bem acompanhado de duas evangélicas, né? E a Lia falou... o Lidomar já foi evangélico, gente, eu já fui evangélico.
Há quem diga que isso tem a ver com o fato de eu ser libriano. Vocês acreditam que uma vez a pessoa me disse isso? Porque eu disse, não, gente, eu nasci numa família metade católica, metade evangélica. Mas aí eu fui batizado na igreja católica, nananã. Aí, depois de um tempo, no início da minha adolescência e juventude, me tornei evangélico, fiquei cerca de 10 anos na igreja evangélica, desigrejado, né? Falando para a pessoa que já tinha sido evangélico nesse contexto, e falando para ela que eu tinha começado o curso de psicologia, tinha concluído o 5º semestre, tranquei e fui fazer ciências sociais. Aí tá vendo, é coisa de libriano, não sabe o que é. A pessoa é católica, é evangélico, é cientista social, é psicólogo, e agora ainda inventou de ser padre. Só é coisa de libriano. Então é por aí. Eu conheci Lindomar fazendo estágio, iniciação da docência, no doutorado. Quer dizer, eu acho que foram em outros momentos, mas assim, o momento que a gente se ligou, se conectou, foi fazendo a disciplina de Antropologia da Religião do professor George. Um beijo, professor George. Maravilhoso, dando aula de Antropologia da Religião. A gente se conectou porque a gente tinha essa trajetória em comum, né? Ele conhecia muito do mundo que eu falava na aula, que é o mundo, que é outro mundo, né? Aí eu tô falando. Todas as religiões têm uma cosmologia, uma cosmogonia, tudo é um outro mundo. Só quem é de dentro de alguma religião é que sabe que algumas coisas só fazem sentido para quem é de dentro. Então, essa conexão que a gente teve de afinidade e também de ser uma pessoa que dentro desse pacote, vamos dizer assim, cristão, né, que geralmente é colocado como reacionário, a gente era contestador, né? Então, surgiu essa afinidade. Com a Lia foi no fórum de mulheres também. Ela fala que não participa muito, é porque ela participa de um monte de rolê, gente. É a pessoa ativista, militante, o povo faz um monte de coisa, aí não dá tempo, gente, a agenda fica lotada. Pior. A Eliana tocou num ponto que eu acho que é interessante também destacar, né? Eu acho que nós três, enquanto cristãos, a gente compartilha de uma visão mais progressista do evangelho, né? A gente destoa da maioria nesse sentido. Assim, a gente tem uma visão mais liberal, mais progressista e tal. Posso dizer mais à esquerda, Eliana? O que você acha? Socióloga. Sim. Eu acho que sim. Nem todo progressista é de esquerda, né? Mas eu acho que, no caso de nós três, a gente tem essa perspectiva, né? Porque é até uma pergunta, né? Que eu me faço e faço a vocês também, né? Que é que as pessoas dizem, Jesus... Tem um embate, né? Jesus era, na verdade, um comunista, no sentido de que ele, né, tudo em comum, ou se não, se colocar ele nesse lugar. Eu, pessoalmente, eu acho que não dá para colocar Jesus em lugar nenhum, até enquanto personagem histórico, porque seria anacronismo. Mas eu acho que o evangelho, o pacote evangelho, né, fazendo uma leitura mesmo do que o evangelho pretende, não tem como colocar aquele pacote do que está escrito, que a gente chama de evangelho, do lado da apropriação de bens e da propriedade privada. Eu acho que não dá para colocar. Mas eu não acho que também o personagem histórico eu possa colocar nele algum título que é um título da modernidade, vamos dizer assim. Porque, sim. Enfim, né? Sim, essa fala da Eliana me lembrou uma coisa que eu ouvi, acho que o pastor Carlos Queiroz falar. Eu tenho quase certeza que foi ele. Que as pessoas olhavam para ele e falavam, é um pastor comunista, um pastor de esquerda. E ele respondia da seguinte maneira, olha, eu não me vejo dessa forma. Mas se o que eu estou defendendo como cristianismo, como prática de misericórdia e de justiça, for o que essas pessoas de esquerda comunistas estão pregando, eu fico do lado delas sem problema nenhum. Então eu acho que da mesma forma, eu não gosto de dizer, tipo, Jesus era comunista, Jesus era de esquerda. Porque eu acho que realmente Jesus era uma coisa assim, muito maior do que isso, mas que não tem como negar que Jesus tinha um lado também. E esse lado não era das autoridades mais ricas, era o lado dos pobres, dos excluídos. Então, se é para escolher estar de um lado, que escolhamos estar do lado que Jesus estava também.
E se isso implicar que sejamos chamados de esquerdistas, comunistas, eu sinceramente eu não me considero, mas eu também não acho ruim que me chame, não. Olha, eu acho que eu tô com vocês, o rolê é esse mesmo. Acho que vocês tocaram naquilo que é mais importante, né? Jesus tinha lado sim, né? E Jesus é esse sujeito que está com aqueles que estão à margem. Acho muito interessante, pensando na trajetória dele, que ele foi alguém que caminhou à margem, inclusive geograficamente. Quando a gente lê os 4 evangelhos, Jesus é o cara que está sempre fora do centro religioso, que é Jerusalém. Ele está na praia, está nas redondezas, está em outros lugares. Onde ele menos vai é no templo. Né? Quando vai, desce o cacete no pessoal, que ainda faz confusão. Jesus era confuseiro, como assim? É a treta. Mas não há como negar isso, né? Então, eu chamo isso de comunismo, de esquerdismo, do que for. Eu, enquanto cristão, chamo de evangelho. Porque é essa a visão que eu percebo em Jesus, na fala e na atitude dele. Né? Então, a gente também não pode fugir disso. E eu digo que a gente não pode fugir disso aqui, nesse espaço, que é para ser um espaço de conversa, de aprendizagem, né? Então, a gente pode falar das questões aqui, a gente não tem como se separar do fato de nós sermos cristãos, católicos, evangélicos, de termos essa visão de evangelho e do próprio Cristo, e de sermos cientistas sociais também, de sermos sujeitos no mundo, né? Não há como apartar disso. Então, falando da proposta do podcast, né, teve gente que ficou curioso de como é que tinha surgido a ideia e tal. Eu, particularmente, sempre fui muito apaixonado por rádio. Né? Eu cresci ouvindo rádio de tabela, porque minha mãe, até hoje, é uma pessoa que escuta muito rádio, então eu sempre achei muito massa. Tenho um primo radialista, eu acho isso muito chique. Então eu sempre gostei de rádio, e num dado momento da minha vida, na época do ensino médio, eu pensei em ser jornalista, porque eu gosto da comunicação e tal. Num dado momento eu sonhei em ter um programa de rádio. Depois, na minha fase crente, era coisa de, vou ter um programa no rádio para evangelizar. Passou. Né? Quem nunca? Criança crente. Sim. Então, essa paixão pelo rádio, por essa forma de comunicação, eu sempre tive. E aí, quando eu conheci o podcast, enquanto plataforma, formato, enfim, caramba, podia ser uma oportunidade de eu fazer o meu rádio, né? De fazer o meu programa, que um dia eu sonhei em fazer. Só que aí isso ficou meio que adormecido lá, essa proposta, durante um tempo, não sabia por onde começar, não sabia como fazer. E alguns meses atrás, eu ouvi o podcast da Eliana, né? O Elas Pesquisam. E ela vai depois falar um pouco pra gente acerca do podcast. E aí eu vi no podcast das meninas, dois cientistas sociais e tal, eu achei muito massa, isso me animou, me inspirou, e eu finalmente pensei, cara, eu vou tentar tocar essa ideia para frente. E a ideia do podcast nasceu assim, né? Mas aí o podcast sobre o quê? Para falar de quê? Eu, nesse período de isolamento social, da quarentena, né? O Instagram, 1.300 likes acontecendo todo dia, né, gente? Meu Deus, é muita like. Mas aí eu conheci um perfil que chama Afrocrente, @Afrocrente, que acho que é Augusto o nome dele, que é membro do Movimento Negro Evangélico. E eu assisti uma live dele com o João Bigon, falando sobre teologia preta, teologia africana, racializando a teologia, dizendo, olha, tem que ser uma teologia branca e tal. E eu me senti muito provocado pelas lives, né? Estão fazendo várias lives durante a quarentena. E isso me animou, inclusive, a voltar a ler a Bíblia, que fazia um tempo que eu... Sim, gente, eu leio a Bíblia. Inclusive, li toda mais de uma vez. Eu era crente mesmo, de verdade. Então, isso me animou de alguma forma. E eu pensei que esse poderia ser também um espaço de compartilhar aquilo que eu assimilo enquanto aprendizagem do que eu percebo nas narrativas da vida de Jesus, no que ele diz, no que ele ensina. Enfim, eu queria de alguma forma compartilhar isso. E eu sempre fui de conversar muito com os meus amigos sobre o evangelho, sobre as nossas percepções de religião, de espiritualidade, sobretudo do cristianismo. Então eu vi nesse espaço aqui uma oportunidade de pegar essa conversa que eu
a gente já tem, inclusive nós aqui, né? Eu, Lia, Eliana, e compartilhar isso com outras pessoas. Então, assim, isso aqui basicamente a gente são amigos juntos, batendo papo, e a gente está dizendo, olha, se alguém mais quiser se chegar para ouvir, participar, porra, chega aí, né? Então é bem nesse sentido que nasceu a proposta. Então, outra coisa que a galera perguntou, com quem eu fui falando da ideia do podcast, teve gente que perguntou, no primeiro episódio você vai falar o porquê do nome? Aí eu, sim, vou sim. Então, o rolê do nome, tem um cara que eu gosto muito, li e leio muito ele, escuto também, que é o reverendo Caio Fábio, né? Figura extremamente controversa entre os evangélicos. Eu acho que os evangélicos odeiam mais o Caio do que o diabo, né? Em alguns contextos. Às vezes viu? Né? Então, assim, e tipo, o Caio é a pessoa responsável, inclusive o Denilson, que tinha sido a primeira pessoa que eu tinha convidado para ser host comigo, né? Ele acabou por alguns problemas, não pôde entrar no projeto comigo, foi ele que me apresentou o Caio. E conhecer o Caio, num primeiro momento, foi a principal coisa que contribuiu para que eu tivesse a visão de evangelho, de igreja, de espiritualidade que eu tenho hoje. A partir do Caio, de como ele pensa a teologia, de como ele pensa a igreja, de como ele pensa o rolê da religião. Então, o Caio, em uma das pregações dele, ele fala algo do tipo, a nossa fé evangélica, e quando ele diz fé evangélica, ele diz que é evangélica porque carrega a qualidade do evangelho, não pensando no movimento evangélico, mas nesse sentido de ser evangélico, deve ser num movimento hebreu. Como assim no movimento hebreu? Porque o povo de Deus, no caminhar com Deus, foi sempre esse movimento. Esteve sempre em movimento, literalmente, né, saindo de uma terra para outra, fosse saindo em busca da terra prometida, sendo liberto do Egito, sendo levado em cativeiro, dominado por outros povos, mas foi um povo que, estando caminhando com Deus, esteve sempre em movimento. E nesse movimento teve que se adaptar a outras culturas. Então, é uma fé que se move, é uma fé resiliente, né? Uma fé em movimento. Então, nesse sentido que quando eu penso, me agrada a ideia de o hebreu, né? Uma fé nesse sentido de estar em movimento, de estar aberta aos encontros no caminho, né? De estar fazendo o caminho dessa forma. Então, por isso que o nome é esse, né? O hebreu. É uma fé nômade, né? É uma fé que transita, que é o que a gente pretende, né? Assim, enquanto cristão, né? Não cristalizar, né? O vento sopra onde quer, a gente não sabe para onde vai, nem para onde vem, assim é o espírito, né? Então, muitas vezes a gente erra enquanto cristão por não perceber que a gente não pode encaixotar, né? Assim, como é que Deus vai agir, como é que vai ser o que é de Deus, o que não é de Deus. Porque nunca dá para saber, né? Porque até nós que acreditamos que existe, né, essa força, essa coisa superior que a gente chama de Deus, né? Como a gente não é ele, não tem como a gente saber o que está na cabeça dele. Né? O que a gente pode tentar entender através do que a gente acredita da nossa própria religião, né? Cada um tem sua forma. Já vão dizer, já que eu tô pregando universalismo, vai vir um crente encher o saco. Foda-se. Que é a nossa forma de crer dos princípios, né? Os princípios do evangelho, a fé evangélica, no sentido não de religião, mas de fé, que é fazer, que é o que o pessoal mesmo diz, né? Que Jesus é massa, que lasca é o fandom, né? Que às vezes o fandom erra muito, né? Os K-popers que o digam, né? A banda é massa, mas aí vem as fãs ou os fãs que enchem o saco. O fã-clube estraga. Ainda falando do rolê da ideia, né? Como a gente pensou o formato do podcast, é o que já está sendo agora, que a gente já está fazendo, que é esse bate-papo, né? Acho que é importante dizer isso. A gente quer, a nossa proposta no podcast é que seja um diálogo, seja um bate-papo. Então a gente vai ter convidados sim, né? A Eliana é a nossa primeira convidada, vamos ter outras aqui e outras.
mas que seja nessa perspectiva de um diálogo, de um bate-papo, e não simplesmente de uma entrevista. Né? Então, a gente quer que o formato seja esse, até porque as pessoas que a gente vai estar trazendo aqui, a grande maioria são pessoas que a gente conhece, tem algum vínculo, tem alguma proximidade, né? Não todos nós, mas algum de nós. Exatamente porque é para ser essa conversa mais perto, essa conversa mais de boas. Não é a proposta de um auditório acadêmico com alguém discussando, não é isso. E eu acho também assim que a ideia e o nome carrega a ideia, né? De relacionar fé e movimento, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está propondo aqui, né? Porque se a gente for parar para pensar, 3 pessoas aqui no caso, né, falando sobre espiritualidade, falando sobre fé, que se conheceram no ambiente acadêmico, mas que não estão aqui como apenas sociólogos, ou também não estão apenas como crentes, evangélicos, cristãos, mas a gente está aqui nesse movimento. Uma hora eu vou tirar uma fala que eu vi na sociologia, outra hora talvez eu lembre de alguma coisa que eu ouvi na igreja. Então, esse movimento também é o que a gente propõe, é de conhecer, é de se aprofundar nessa espiritualidade através desses encontros. Porque acho que a forma como as coisas fluem, pelo menos para nós, como a Eliana falou, que cremos nisso, que é maior e tal, eu acho que nós acreditamos que Deus também está nesses encontros. Deus fala, beleza, através da Bíblia, mas Deus fala através da boca do outro, através das coisas que a gente vive, das coisas que a gente aprende. Eu acho que caminhar em fé é justamente caminhar nesses encontros, conhecendo gente, enfim, é um chamado, acho que é o Carlos Queiroz também que fala isso, o nosso chamado de fé é um chamado para ser gente, para ser humano. Eu acho que essas duas palavras, de alguma forma, sintetizam o que a gente percebe enquanto evangélico, é caminho e encontro. Porque é exatamente quando a gente olha para a trajetória de Jesus, é caminho e encontro. Ele faz um caminho, ele tem um caminhar, e ao longo do caminho ele encontra sujeitos. E ele conversa com essas pessoas, ele diz o que ele acredita, ele faz chamamentos, mas é isso, é trajeto, é movimento e encontro, né? Que é o que a gente está fazendo aqui também. É engraçado falar uma coisa. Na época que eu estava rompendo assim, com as minhas antigas crenças, né? Na verdade remodelando, né? Fazendo a bricolagem. Foi no mestrado, as pessoas que eu mais me identificava assim, para conversar sobre fé e espiritualidade não eram pessoas crentes, eram 2 amigas minhas, uma do candomblé, outra da Umbanda, que a gente tinha essa coisa de pensar que existe outra coisa, além do acadêmico, além que eu conseguia me conectar, e até hoje eu me conecto com elas, porque uma eu estou mais perto que a outra, por questões da vida e do cotidiano, mas assim, nessa época do mestrado foi importante para mim. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu vendo uma fé, ali eu venho de outro segmento, vamos dizer assim, né? Do protestantismo. Eu venho de uma fé pentecostal. E os pentecostais, eles demonizam, a grosso modo, né? É que a gente está sempre generalizando, né? As religiões religiões de matriz afro. E eu me conectando com elas, aquilo me fez bem no sentido de, poxa, a gente está querendo a mesma coisa. Está pensando a mesma coisa no sentido de que está tentando... não é que é a mesma coisa, a fé é diferente, mas no sentido de que é diferente, que é que eu não estou querendo dizer que todas são a mesma coisa, aí fica aquele ecumenismo que na verdade o cristianismo fica por cima de todos, que eu não acredito nessa coisa que o cristianismo é o mediador das outras religiões, não. Cada um tem seus mistérios, suas ideias, enfim. O fato é que a gente se conectava, e isso me fez abrir minha mente e minha espiritualidade. É tanto que quando eu fui professora na UVA e fui dar aula de sociologia da religião, e antes disso eu também, o meu monitor, ele era da Umbanda, meu monitor de um projeto que eu fazia parte, e ele me chamou para o terreiro dele, eu fui, e foi uma experiência fantástica para mim, porque foi exatamente esse encontro. Cara, o que eles estão fazendo aqui, eu senti paz, sabe, assim, e eu me surpreendi por ter sentido isso, porque como eu fui socializada de um jeito que eu tinha que ver, que tinha que sentir, que era
que era coisa do mal, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, gente, normal. Normal aqui é. Olha que decepção, é todo mundo normal. Porque é um pensamento que eu tinha, né? Que ainda tenho, de certa forma, né? Por causa dessa socialização pentecostal hard, né? Que eu fui socializada num pentecostalismo hardcore, que a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola tinha pacto com o capeta, que as coisas da Disney eram do diabo, enfim, não era uma coisa tranquilinha, que é racional, não, era uma coisa mais hard. Então, nesse caminhar, né, desses encontros, Deus sempre estava me mostrando, assim, ou que seja chamado de outro nome, que essas energias, elas se encontram, e quando elas são para fazer o bem, ou em nome do bem, elas fazem bem, entende? Que eu sempre questionava e questiono você usar qualquer coisa, inclusive a teoria sociológica ou a teoria feminista, para detonar outras pessoas, para excluir as pessoas, para entender o que é que aquilo está me... Sabe? Eu sempre questionei isso. O que é que você ser muito legalista, no sentido de, que está escrito aqui, aí a gente vai... Eu acho que a dignidade da pessoa humana, e aqui eu estou falando de pessoa e não indivíduo, estou indo para a antropologia mesmo, porque é o campo que eu gosto, a dignidade da pessoa humana, ela é central. E a pessoa, a gente pode pensar também no não humano. Então, eu sempre penso nisso, sabe? Vocês falando, aí vem a minha pergunta para vocês, que eu tinha feito, que era como foi a relação de vocês com a fé e as ciências sociais, porque a minha foi bem conflituosa. Não foi fácil, não. Eu, como uma crente desse tipo, no sentido de que eu me sentia frontalmente ofendida com as aulas de antropologia. Só que eu ficava calada, né? Tem uns textos meus escritos que eu guardo hoje. Eu guardo tudo, porque eu sou taurina acumulador, né? Que tinha escrito assim, eu debatendo, mas isso não é de Deus. Do lado do que eu li os textos, né? Assim, mas isso aqui não é de Deus. Porque ficava como se a minha fé, porque ainda a minha fé era ligada muito à religião, à doutrina, estava sendo ferida, então eu estava sendo ferida, então Deus estava sendo ferido, então eu tinha que defender. Né? Eu não sei como foi a de vocês, eu acredito que eu entrei em 2003, Ciências Sociais, eu tinha alguns colegas evangélicos que eram mais desconstruídos que eu e ficavam rindo de mim, inclusive, rindo de mim, não só comigo, mas rindo de mim. Mas aí eu percebo que hoje as pessoas já entram na faculdade já desconstruídas. Né? Nem parece a pessoa que foi com a gente lá na disciplina de antropologia da religião, foi no terreiro de Umbanda com a gente, né? Nem parece. Foi, iria todas as vezes. Amiga, assim, nós três sabemos, e os colegas que estiverem ouvindo, que não tem como passar pelas ciências sociais e sair a mesma pessoa. Se passou e saiu a mesma pessoa, alguma coisa deu muito errado, gente. Fez errado, tem que fazer de novo. Fez errado, tem que fazer. Se fez, não mudou. E se fez, não fez nenhuma cadeira com a Simone Simões, tem que fazer, porque também faz parte da mudança. Não fez de verdade. Então, beijo para nossa musa da antropologia, Simone Simões. Mas, assim, eu passei por um processo de mudança, mas eu nem sei se a minha mudança de visão mais brusca da minha forma de ver a religião, de ver Deus, foi por conta das ciências sociais. Ela teve uma enorme contribuição. Mas é porque quando eu cheguei nas ciências sociais, primeiro, eu ainda não era católico novamente, né? Lembra do rolê? A pessoa que é católica, virou evangélico, voltou a ser católico. Então eu cheguei nas ciências sociais evangélico desigrejado. Nesse rolê eu já tinha passado por Caio Fábio, por Ariovaldo Ramos, Ed René Kivitz, Neil Barreto, tudo pastor, né? Pastor que os crentes não gostam muito. Carlinhos Queiroz e tal. Eu tinha passado por essa galera. Então, assim, a minha visão já era diferenciada, né? Já era um outro rolê por conta de ter conhecido essa galera. Mas, sobretudo, a antropologia, né? Tá aqui. Uma tá fazendo doutorado em sociologia, a outra fazendo mestrado em sociologia. Eu sou a pessoa da antropologia, tá? A antropologia foi a área que eu acho que mais somou nesse sentido de pensar a espiritualidade, a religião do outro, a cultura do outro, a forma de ser do outro, com respeito.
né? Na antropologia a gente aprende que o mito não é mentira. Então, não se trata disso. Então, a antropologia contribuiu para que eu relativizasse mais essas compreensões e a minha própria maneira de pensar Deus. Foi, inclusive, por conta desse contato com a antropologia, que pela primeira vez eu me questionei, porra, e se eu quiser voltar a ser católico? Eu não posso, por quê? E mais, e se eu quiser voltar a ser católico e eu quiser fazer uma experiência vocacional, que já tinha sido um desejo meu anterior? Sabe, eu vou voltar a ser católico e vou fazer uma experiência vocacional. E foi assim que eu voltei para Igreja Católica e comecei a fazer o vocacional da Ordem dos Frades Menores, né? Eu ia ser frade, gente, tem esse rolê. Esse ano eu estaria no convento, aconteceram outros rolês. Enfim, conversas para outros episódios, aguardem. Mas, enfim... E se eu não quiser mais, né, Lidomar? Né? Se eu não quiser mais. Então, assim, Eliana, te respondendo, as ciências sociais não me causou crise de fé no sentido de passar a duvidar de Deus. Porra, será que Deus existe? Eu não tive essa crise. Terei? Talvez. Ainda tá em tempo, né? Mas eu passei por esse processo de relativizar a minha fé, a minha compreensão de Deus, das outras religiões. Isso sim, com certeza. Assim, eu entrei nas ciências sociais em 2015, né? E aí... A minha trajetória como pessoa evangélica, pessoa cristã, se deu toda dentro da Igreja Batista. Eu nasci dentro da Igreja Batista. E tô lá até hoje. Até hoje eu sou batista. E eu acho que meio que... Eu não vou dizer... Sabe aquela frase que o povo bota legenda de foto? Não foi sorte, foi Deus? Pronto, eu acho que eu nasci... Eu acho que eu cresci nessa igreja por um propósito, porque até hoje, assim, eles me abarcam, eu tava até falando pra Eliana, né? Até hoje eu tenho um diálogo muito aberto com o pastor lá da minha igreja, e a Igreja Batista também, inclusive muito recentemente, foi um lugar onde eu conheci muita gente massa, cristãos, assim, que teologicamente, politicamente eu respeito bastante. Beleza, eu cresci na Igreja Batista, né? E a minha mãe, ela sempre teve uma visão política mais progressista, assim, desde sempre. Minha mãe já fez filiado assim, a alguns partidos. Eu não vou citar nenhum partido, porque eu acho que até hoje assim, a cabeça dela é meio... Isso mexe um pouco a cabeça dela. Mas ela foi filiada a alguns partidos de esquerda, trabalhou em campanha, vendeu um bode para a campanha presidencial, acho que do Lula. E... Olha aí, rapaz. Eita! Minha mãe. Ô, Glória! Você é privilegiada. Eu sou privilegiada. E aí, ela sempre teve essa visão mais progressista, ao mesmo tempo que ela, assim, eu nunca considerei uma cristã muito progressista. Em alguns pontos ela era muito conservadora. Hoje, assim, ela mudou bastante a cabeça dela. Eu acho que isso tem a ver também com a minha trajetória no curso de Ciências Sociais, com tudo que está acontecendo no Brasil também. Acho que ela avalia muita coisa. E aí, o que acontece? Eu nunca cheguei, como o Lidomar estava falando, né? Eu também não questionei a existência de Deus ou entrei nesse conflito, fora ou dentro das ciências sociais. Mas a visão que eu tinha de Deus, assim, eu posso dizer que morreu e nasceu outra. Que aí eu acho que foi o lance da velha Lia e da nova Lia, porque foi assim, mudou a forma como eu vi o mundo. E eu acho engraçado nas ciências sociais, porque em 2015, em janeiro, eu entrei numa crise. Por quê? Eu tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer 2 cursos. Eu ia fazer Ciências Sociais e Direito. É nada. E aí eu estava... Ela foi dela. É uma piada aqui. Eu vou dizer que nem o Lidomar. Eu tenho Vênus em Libra. Então, talvez eu tenha uma dificuldade de saber o que eu quero. Aí eu fiz só um semestre de Direito, porque apesar de eu gostar da área realmente, eu não me via atuando de jeito nenhum. Eu não queria ser advogada, eu não queria ser nada na área. Eu pensava só em carreira acadêmica. Mas enfim, voltando, eu entrei em 2 graduações e aí eu tava numa crise do que ia acontecer. Tipo, eu sofri por antecipação. O que vai acontecer com a minha fé? E se eu chegar na sala de aula e for que nem aquele filme maravilhoso, né? Deus não está morto. Precisa começar
Ai, Deus. Aquele filme. Ai, gente. Não assista. O filme ruim. Não assista. Não assista. Mas eu tenho vontade de escrever um texto sobre essa franquia aí. Escreva, porque eu acho que é um filme interessante pra gente analisar como o cenário cristão analisa o ambiente acadêmico, né? E aí eu tinha esse medo, apesar de eu não me sentir o alvo direto, por eu não ser, sei lá, dessas igrejas mais conservadoras e tal, eu tinha essa preocupação de que o simples fato de eu acreditar em Deus fosse motivo do questionamento tanto da minha fé como da minha atuação acadêmica. O que aconteceu? Eu comecei a conversar com várias pessoas, eu tinha um amigo muito próximo que ele fazia filosofia, e acho que ele foi uma das primeiras pessoas assim que eu conheci nessa trajetória dos cristãos mais progressistas e tal. Foi a primeira pessoa que eu conheci que se apresentou, eu sou um cristão progressista. E aí ele me falou, olha, Lia, você vai descobrir uma coisa, as pessoas não têm nenhum problema com Jesus. Você vai entrar lá, a galera vai achar Jesus assim, um cara massa. Agora o pessoal realmente tem uma questãozinha com crente. Mas só se questione, por que as pessoas têm uma questão com crente? Será que as pessoas só surtaram um belo dia e falaram assim, hoje escolhemos odiar crente? Ou será que não tem uma historinha por trás? E aí eu já entrei nas ciências sociais com isso na minha cabeça, né? Não, falar alguma coisa é Jesus. I love Jesus, Jesus forever. Eu só tive um caso, assim, que pra mim também não foi nem nada muito sério, porque é um professor já conhecido nas ciências sociais. Por encher o saco de alunos e tal. Que chegou aos ouvidos dele que eu era evangélica, e ele ficou perguntando toda a aula se eu tinha dado dízimo. Foi apenas isso. Dentro das ciências sociais eu descobri que era totalmente possível eu adaptar as duas coisas, compreendendo que como eu sou cristã e isso, de certo modo, é uma visão universal sobre a vida, vai afetar todas as áreas da minha vida, havia sim uma forma de adaptar e que eu não ia precisar nem abrir mão da minha fé e nem abrir mão de ser uma boa professora, pesquisadora, qualquer coisa que eu queira ser. Então, eu me vi nessa necessidade tanto de conhecer mais aquilo que eu acredito, porque eu acho que se você é cristão e você tem medo de que a sua fé possa ser questionada ou das pessoas acharem que tal coisa, você precisa conhecer. Você quer defender uma coisa, vá conhecer. E não é só, tipo, ler a Bíblia, ok, mas converse com pessoas, tipo, bote na sua cabeça que em alguns pontos você pode estar errado. Você não necessariamente vai estar certo sobre tudo. O seu pastor pode estar errado em alguns pontos. Então, assim, eu acho que se a gente tiver essa humildade, a gente vai levar a nossa trajetória, assim, numa boa. E é muito engraçado porque crente gosta de converter as pessoas, né? Tipo, a gente tem esse negócio de, tipo, vou chamar fulano pra minha igreja, mas se algum colega nosso, assim, chama a gente pra ir num terreiro de umbanda, num centro espírita, aí eu não posso porque eu sou evangélico, minha religião não permite. Então, eu acho que é bom a gente baixar um pouquinho a bola, né? Talvez se a gente se abrir um pouco mais, a nossa fé cristã pode crescer também, se a gente se permitir andar nesse movimento. Uma das perguntas que mandaram pra gente é por que discutir isso? Por que discutir religião e espiritualidade se religião e futebol não se discute? Mandaram essa pergunta pra gente. Para além disso, né, por que discutir essas questões nesse espaço aqui, né, que a gente, do podcast? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque nós, enquanto sociólogos, né, e o Bourdieu, eu gosto muito dessa frase que está numa entrevista dele, que a sociologia é uma ciência que perturba, né? Eu acho que a gente não pode deixar nenhuma coisa sem ser discutida. A gente parte logo disso, né? Se a gente fosse fazer um podcast em que a gente não fosse trabalhar espiritualidade, fosse só sobre religião, entrevistar pessoas, enfim, né? Fazer confronto de ideias, alguma coisa assim, já seria uma coisa boa, porque eu acho que a gente precisa, que agora mais do que nunca, nesse ciclo bolsonarista, pensar o que a gente acredita, colocar em cima da mesa, vamos pensar sobre isso.
vamos pensar aqui se faz sentido o que é isso aqui, né? O que a Ali falou, né? Vamos se encontrar e vamos crescer na fé nesse jeito, colocando e abrindo mão. É muito doido isso, mas abrir mão de alguns dogmas muitas vezes catalisa mais a fé, aumenta mais a fé, no sentido de que eu abro mais espaço para ampliar a minha visão do que onde Deus pode estar se manifestando, vamos dizer assim. E eu acho que nesse momento está se falando muito de religião, muito. Os espaços de poder estão tomados por pessoas religiosas, mas não se está falando sobre fé no sentido daquilo que é realmente comunhão, comunidade, porque é um paradigma que muitos evangélicos ainda têm, mesmo progressistas, os de centro, né, os que são um pouco centro-direita e tal, mas são progressistas, não são aquele pessoal que diz, né, Deus ama o pecador e eu odeio o pecado, que é um povo assim mais polido nas palavras do que um evangélico mais raiz, né, que diz que a pessoa vai para o inferno mesmo e tal. Mesmo essas pessoas progressistas, elas ficam na cabeça que não, ainda precisa ser evangelizada as pessoas e o Brasil ainda precisa se converter a Jesus e aos evangélicos, porque ainda não foi. Porque o que eles pensam é que essas igrejas e essas pessoas que estão sendo evangélicas ainda não estão fazendo o que realmente é ser evangélico. E aí que está um engano, porque na verdade, não precisa, nunca precisou. Tomada de poder nunca foi a proposta de Jesus, nunca foi e nunca vai ser. Então, assim, se fala muito sobre tanto que alguns pastores de igrejas protestantismo histórico, eles imitam o modelo dos pentecostais, no questão de evangelizar. Eles, tá só o Silas Malafaia, então vou botar um presbiteriano também para falar na televisão. Porque aí as pessoas vão saber o que é verdadeiramente ser evangélico. Mas daqui a pouco, nesse inteirinho, a gente viu um monte de campanha dentro das igrejas presbiterianas de fazer relação para as pessoas entrarem no partido do presidente. Então, assim, a questão não é tomar o poder, a questão não é religião. A religião a gente discute, a gente debate, a gente bate, né, na religião. A gente bate, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de defender crente aqui. Mas o que a gente defende é a espiritualidade e a fé das pessoas. A fé das pessoas precisa ser respeitada. Agora, a religião, vamos aqui, isso aqui não faz sentido, não. Que as doutrinas, que os campos religiosos, ele é feito disso, dessas coisas misteriosas, das novas explicações e tudo, e que essas coisas têm que ser discutidas assim, eu acho que a religião é para ser discutida, debatida e batida. A fé das pessoas é que tem que ser respeitada. E eu acho que está fazendo o contrário, está sendo respeitada a religião e a fé das pessoas estão sendo desrespeitadas, eu acho. Assina embaixo, acho que é por aí. Acho que a gente não pode bater uma tela de que tal coisa a gente não discute. Eu acho que tudo tem que ser discutido, se for feito com respeito, né? Principalmente essa questão da religião, da espiritualidade, porque a gente não gosta que discuta religião no sentido de eu não quero que fale da minha fé, eu não quero que fale mal daquilo que eu acredito. Mas na hora que a gente quer bater na religião dos outros, é permitido. Então, eu acho que é um assunto que não só pode ser discutido, como é absolutamente necessário que seja. E aí, também falando sobre esse lance que a Eliana falou sobre um reino e tal, sobre o evangelho tomar conta do país, porque Jesus pregava o reino de Deus, né? Só que é um reino que ele sempre pregava com o quê? Com amor e com justiça. Então não vai ser um presidente evangélico que vai assumir a presidência e vai estabelecer o reino de Deus. Sinto muito, mas você entendeu errado. Primeiro porque não está nesse campo de compreensão aqui. O reino de Deus, segundo Jesus, é algo muito mais abrangente e está principalmente em nós. É isso. Mas caminhando para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio, né? Dizer que sim, a gente espera, né, que esse espaço seja esse espaço, antes de qualquer coisa, de encontro, né, de diálogo, de compartilhar conhecimentos e experiências. Então, somos pessoas, eu e a Lia, cristãos, a Eliana também, mas eu digo eu e a Lia porque quem permaneceremos com vocês nos próximos episódios, né?
somos pessoas de fé e a gente vai falar sempre a partir desse lugar de que alguém que tem fé, no nosso caso a fé cristã. Mas que esse espaço seja um espaço de diálogo, de respeito, de troca de experiência, que a gente possa contribuir de alguma forma para superar essa cultura da violência, da intolerância religiosa, que sobretudo as religiões afro-brasileiras de matriz africana sofrem. Então, se a gente puder contribuir para que esse seja um espaço de reflexão, para ver o quanto isso é ruim, né? O quanto isso não contribui, é isso, né? Já valeu a pena. Eliana? Estou emocionada, realmente, aqui. Eu queria muito ter conhecido vocês quando eu entrei nas ciências sociais. Vocês são lindos. Vai dar tudo certo e vai bombar esse podcast. Independente de mim, eu vou estar divulgando horrores. Eliana faz propaganda do Elas Pesquisam. Sim, Elas Pesquisam, podcast de divulgação científica feita por mulheres, pesquisas feitas por mulheres. A gente o último episódio foi sobre o governo da vida no neoliberalismo, com a filósofa que estuda Foucault. Então tá bem bacana. Escutem, divulguem a gente. Qualquer coisa vocês mandem e-mail elaspesquisampodcast@gmail.com. E a gente também Elas Pesquisam Pod no Twitter e Elas Pesquisam @Elas Pesquisam no Instagram. Nossa. Eliana, muito obrigado. Eu tenho meu blog. Eu esqueci de falar, meu blog é o Feminista WordPress. Eliana, muito obrigado, viu? Escutem o podcast Elas Pesquisam, sigam nas redes sociais, compartilhem, que o conteúdo é muito bom. Lia? E, gente, muito obrigada quem ficou até aqui, né? Agradecendo a Eliana. E, enfim, só dizer que eu estou muito feliz de estar participando disso, agradecer ao Lidomar pelo convite, né? Pela oportunidade. Eu acho que é um debate não só legal de se fazer, mas extremamente necessário no contexto que a gente está vivendo e tal. E o meu interesse nisso, assim, o meu desejo é que a gente realmente se encontre, porque eu acredito que muitos de nós podem estar por aí se sentindo muito solitários, como eu já me senti um dia, de não achar que alguém pensava como eu, não tava. Se acha, né, bichinho? Ninguém entendeu as coisas como eu entendi, mas enfim. Então, se você pensa parecido com a gente, sabe que você não está sozinho. E é isso, muito obrigada a quem ouviu, obrigada aos meus colegas por compartilhar esse momento comigo. E fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel, máscaras e escutem o Elas Pesquisam, ok? Abraço, gente, até o próximo episódio. Só lembrando que o próximo episódio a gente vai falar sobre desigrejados. A Eliana vai estar com a gente de novo nesse episódio. Vai ser uma temporada sobre pluralismo religioso. Vamos ter 7 episódios e o primeiro deles é desigrejados. Um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir o episódio piloto do podcast O Hebreu. E compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Me siga no Instagram, que é @ohebreu. E conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas, perguntas. A gente tá recebendo tudo lá no nosso e-mail, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.